Desde o princípio da história da humanidade, o homem sempre teve desejo de saber como ele poderia proceder para que ele conseguisse se libertar do sofrimento e conseguisse, enfim, alcançar a felicidade. Ao longo da história da humanidade, diversos homens compareceram trazendo suas ideias, seus pensamentos e suas doutrinas, acenando para a criatura humana uma forma de libertar-nos do terrível processo do adoecimento dos nossos corações em função das angústias e das dores que a vida nos traz. Desde tempos imemoriais, uma série de homens de gênio atravessaram a história, alguns mais conhecidos, outros menos no Ocidente, mas o Oriente é palmilhado de criaturas que vieram trazer notícias a esse respeito. E entre eles, particularmente, há um que se destaca de maneira muito singular, o Buda, Siddhartha Gautama, que oferece para nós a possibilidade de que, através de uma série de estratégias que ele apresenta como sendo o caminho óctuplo, onde a criatura humana pode realizar um progressivo processo de liberação das suas próprias imperfeições, a ponto de alcançar a própria iluminação. O caminho do Buda está marcado por 8 momentos diferentes de transformação dentro da criatura humana, passando pela crença, pelo pensar, pelo falar, pelo agir, pelo viver, pelo manter-se dentro desse propósito, dentro da ideia da melhoria contínua, até alcançarmos o último dos passos, a verdadeira iluminação, com a vitória do homem sobre a própria ilusão. Nós encontraríamos assim, na mensagem do Buda, um roteiro razoavelmente interessante para que nós conseguíssemos nos libertar do grande processo do adoecimento das nossas almas. Mas o Buda falava muito sobre esse mergulho no interior de cada um de nós, nesse processo de autoconhecimento, de busca do eu profundo. Mas ele não tinha um aceno muito claro do que a gente deveria fazer para que a gente conseguisse, de fato, nos libertarmos desse processo, o que fazer nesse mecanismo de autoconhecimento, qual seria a diretriz maior que nós deveríamos seguir na condução das nossas vidas para que alcançássemos esse objetivo. Ele falava muito do sentido da compaixão e dizia que a compaixão era o sentimento por excelência, em que ao olhar alguém que está equivocado, ter misericórdia das faltas do outro, ter piedade daquilo que o outro faz pelo grau de entendimento que ele tem, ao invés de odiar, condenar, criticar, o exercício da compaixão. Mas caberia a um revelador nascido na região hoje conhecida como Israel, para deixar uma notícia mais nítida de como devem viver os homens para que se consiga alcançar efetivamente o mecanismo de libertação de todos nós. Jesus de Nazaré ofereceria-nos um caminho que seria marcado por um sentimento como sendo o eixo central. Jesus não apresentaria a compaixão como sendo a estratégia ideal para a libertação do sofrimento, mas nos oferecia a leitura de que o amor, sim, o amor em suas diversas expressões, era o caminho perfeito para que o homem alcançasse a libertação de suas dores. E foi dentro dessa leitura que Jesus nos ofereceu, que ele vai, num diálogo com um doutor da lei, nos trazer 3 dimensões diferentes desse amor.
falava do amor a Deus, do amor ao próximo e do amor a si mesmo, como as estratégias para que nós alcançássemos a vida eterna, ou seja, para que após a morte não fosse necessário um retorno da criatura para o mundo corporal, alcançando assim a libertação do processo do sofrimento. Jesus chegou ao ponto máximo da sua fala sobre o amor, nos ensinando que nós deveríamos buscar não somente o amor àqueles que nos amam, não somente a convivência com aqueles que nos agradam, mas sinalizava de maneira muito clara a necessidade do amor aos inimigos, o perdão das ofensas, o avanço da criatura humana na superação da nossa pequenez. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E então propunha o amor aos inimigos. Ao propor isso, no final do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no primeiro dos 3 capítulos que tratam do chamado Sermão do Monte, Jesus, ao perceber os olhos arregalados da multidão, que pela primeira vez ouvia a proposta de se amar aos inimigos, desdobra didaticamente essa fala em 3 degraus específicos. Quando ele diz, amai aos vossos inimigos, as criaturas se apavoram. Como que eu vou amar alguém que é meu inimigo? E ele então abre 3 estratégias de como exercer o processo do amor aos chamados inimigos. Estratégia número 1, que segue no texto de Mateus. Amai aos vossos inimigos. E então ele apresenta, fazei bem aos que vos aborrecem. A pessoa aborrece você, você faz bem para ela. Ela te aborrece, você faz bem para ela. Às vezes a gente tem parente que é assim. Então, a pessoa aborrece você, você faz o bem para ela. E isso é interessante, não é? Porque isso desarma, de certa maneira, os mecanismos de vingança, de ódio, de nós tentarmos fazer um troco para aquilo que o outro nos fez. Então a pessoa lhe faz mal, ela lhe aborrece, faz o bem para ela. Fazei bem aos que vos aborrecem, ou seja, quebra o círculo vicioso da mágoa, do revide, de você entregar para o outro na mesma moeda que o outro lhe entregou. Quebra o círculo vicioso, liberte-se disso. Às vezes dá, mas às vezes não dá. Às vezes a pessoa é muito complicada, porque mesmo que você queira fazer o bem, ela até nem deixa. Porque a pessoa trata você mal, e aí você tenta tratar bem, e ela ainda agride você. Ela fala mal de você, e você diz assim, olha, eu fritei esse ovo que você gosta. De quem você gosta? Gemazinha mole para você. E aí o outro diz assim, está envenenado esse ovo? Porque você está querendo me dar um ovo? Com certeza tem alguma coisa. Então, quando você vive uma circunstância em que o outro lhe aborrece e você tenta fazer o bem e não é possível, Jesus propõe uma segunda estratégia nesse mecanismo do amor. Diz ele no texto, depois vocês podem consultar em casa. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Não dá. Então vamos para uma segunda estratégia. Bendizei os que vos maldizem. Não dá para fazer para ele coisas que o agradem. Então, se ele fala mal de você, fala bem dele. Ele fala mal, você fala bem. Ele fala mal, você fala bem. Ah, mas é um absurdo isso. É para quebrar o círculo vicioso. E eu vou contar um segredo para todos nós. Todas as vezes que a gente fala mal de alguém que a gente não gosta, não sei como é que funciona isso, mas acontece.
Isso que a gente fala não chega no ouvido da pessoa? Já viram? Você fala mal e chega lá, mas quem contou? Eu não sei quem contou, mas que chega, chega. Então, fazei bem aos que vos aborrecem. Não dá, passa para o segundo padrão, para o segundo degrau. Bendizei os que vos maldizem, ou seja, fala bem de quem fala mal. Por quê? Porque se quando eu falo mal chega no ouvido dele, quando eu falo bem, vai chegar também. E vai desarmando essa bomba relógio que às vezes a gente tem em casa, que a gente tem uma pessoa que reclama de nós e a gente também dá o troco na mesma moeda. Você também é a mesma coisa, você é pior do que eu. E aí na hora que a gente faz isso, a gente não percebe a desarmonia que nós propomos no lar, o desequilíbrio que a gente se propõe, o adoecimento que a gente passa na medida em que a gente vive uma relação de agressividade. O que Jesus propõe é uma mudança de hábitos. Ele fala mal, aí você fala bem. Aí alguém vai dizer assim, mas é um absurdo, né? Ele fala mal e eu ainda vou falar bem dele. Mas é para o seu bem. É para o seu bem. Vai fazer bem falar bem. A gente se agarra em dar o troco, porque eu não fico sem dar resposta. Deus vai levar. E vai levar mesmo, vai levar um monte de obsessor, vai levar um monte de doença, você vai levar um monte de coisa. Então não adianta. Em síntese, não vale a pena revidar. Não vale a pena revidar. Não vale a pena. Mas tem gente que é tão ruim que nem falar bem a gente consegue, sabia? A gente até que procura uma coisa, uma virtude, mas o miserável nem virtude tem. E você olha assim e diz, meu Deus, o que eu vou dizer de bom que não tem? E aqui fica um recado para nós. Todas as vezes que nós tivermos alguém que só tem defeito, desconfie de você. Porque não é possível que uma pessoa só tenha defeito. Porque se uma pessoa só tiver defeito, ela é então perfeitamente errada. E como ninguém é perfeito, ela tem que fazer alguma coisa certa. Senão ela vai ser perfeitamente torta. Ninguém pode ser assim, porque o espírito, no nosso grau de evolução, não é perfeito nem para o mal. Então a gente é aquela coisa assim, não é? Parece um cookie com gotas de chocolate, tem um monte de virtude, mas tem uns defeitinhos no meio, ou ao contrário, né? Tem um monte de imperfeição, mas tem umas gotinhas de chocolate pelo meio do cookie para agradar também. Então, a gente precisa refazer esses nossos conceitos para que a gente consiga trabalhar melhor essa questão do amor. E o Cristo deu 3 degraus e eu só falei de 2. O amor aos inimigos ele desdobrou em fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e quando não dá nem para fazer o bem para quem faz o mal, e nem falar bem de quem fala o mal, a gente vai para o 3º degrau, que desse ninguém escapa. É fazer bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e a 3ª, orai pelos que vos perseguem, que é o 1º, e vos caluniam, que é o 2º. Então, já que não dá por atos, vai por palavras. Se não dá por palavras, vai por pensamento. Então, é atos, palavras e pensamentos. No 3º nível, é orai pelos que vos perseguem, vos caluniam. Orar pela pessoa. Não consigo fazer bem. Então, tenta falar. Não consigo falar. Então, ora por ele. E assim, dito, parece muito fácil, sabia? É só orar pela pessoa. Besteira. Não gosto dela, mas eu oro. Gente, é muito difícil orar por quem não gostamos, sabia? Senhor, protege essa pessoa que não merece, Senhor, não merece. É difícil porque você quer manter o pensamento, você quer manter a sua prece dentro de um padrão, mas você às vezes se trai, porque você olha para a pessoa e vem aquelas coisas que ela faz, que ela diz. Então,
Precisa muita perseverança para orar pelos inimigos, mas é um caminho maravilhoso. É a estratégia que Jesus nos ofereceu. Amar ao outro, amar a si mesmo, amar a Deus, e dentro do outro, a prática da caridade, a prática do amor aos inimigos, do amor aos animais, do amor à natureza, do amor a tudo que nos circunda, ao outro no sentido mais abrangente, era a proposta de Jesus. Então a gente já tinha uma proposta do Buda, interessante aqui, e vem a proposta de Jesus, que nos apresenta o outro. Jesus é o grande descobridor do valor do outro na nossa vida, com todo respeito ao Buda, que gosto demais, mas o outro, o próximo, ele é realmente bem apresentado por Jesus. O Buda fala muito do autoconhecimento, da transformação de si mesmo, mas ele não avança muito nessa questão relacional da criatura como Jesus faz. Ah, Jesus! A mensagem de Jesus é basicamente toda ela interpessoal, toda ela voltada para a relação com o outro. Pode observar, perdoa, tem paciência, é sempre na relação. Cara, tirou a capa, dá a túnica para ele. Ele pediu para ir 1.000, vai 2.000, vai 2.000. Se tomou, não retorne, não reclama, toca a vida, tira o peso do coração. Então era uma proposta muito mais interessante, no sentido em que ela nos oferecia a leitura do que a gente deveria fazer. Mas sabe, a gente é muito teimoso, nós somos muito teimosos. E aí começam os ensinamentos de Jesus a falar que a gente tem que amar o inimigo, e a pessoa diz, mas eu não vou fazer isso. Isso é um absurdo. Eu tenho que orar por quem me machucou. Eu tenho que falar bem de quem fala mal. Eu vou fazer bem para quem me faz mal, mas não vou nunca fazer uma coisa dessa. Então, como Jesus nos apresentou o que fazer, mas não nos apresentou por que fazer, muitos de nós dizemos, não, ele ensinou, mas isso é lá para ele lá fazer. Eu não dou conta, comigo não tem jeito, eu vou continuar com ódio, com mágoa, que é isso que ele merece, porque é um absurdo eu perdoar o outro, porque eu perdoo, muito engraçado. Ele faz para mim, ele me machuca, ele me fere, e eu ainda perdoo. E eu ainda vou perdoar essa pessoa. Então, muitos de nós atravessamos séculos resistindo ao processo do amor, principalmente o amor aos inimigos, exatamente pelo fato de que ele não merece perdão. E a gente dá disso na cara da pessoa. Olha, eu vou guardar ódio de você. E o queixinho treme. Eu vou guardar ódio de você pelo resto da minha vida, porque o que você fez não merece perdão. E a gente entra nesse raciocínio, e é verdade, a gente atravessa décadas de mágoa, décadas de ódio, décadas de desamor, porque o outro não merece o perdão. Como diz a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus falou de tudo, mas não falou tudo. Porque havia coisas que ele não disse, e até mesmo na última ceia, conversando com os discípulos, ele disse, eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês não suportariam. Então eu vou mandar um consolador, que virá depois para relembrar o que eu disse, para vos relembrar tudo quanto tenho falado, e vos ensinar coisas que por ora não podeis suportar. E esse Consolador é exatamente a mensagem que retira a venda dos nossos olhos, trazendo a explicação efetiva do entendimento daquilo que o Cristo nos oferecia como verdade. Porque é a tal história, Jesus nos disse o que fazer, mas ele não falou por que fazer. E se eu não fizer? E se eu não perdoar? E se for vontade minha guardar mágoa? E aí, como é que fica? Essa resposta não tem no Evangelho.
nós precisaríamos esperar 19 séculos para que nós pudéssemos ter uma mensagem que nos oferecia a razão do porquê fazer as coisas, que retiraria dos nossos olhos a venda, oferecendo-nos de maneira efetiva a razão pela qual nós precisamos realizar o trabalho do amor. A doutrina espírita, bem representando esse conjunto de ensinamentos consoladores que descerram diante dos nossos olhos um horizonte novo sobre o existir, vai visitar os conhecimentos que Jesus deixou e vai nos contar coisas extraordinárias. Vai nos contar, por exemplo, e olha que coisa consoladora e maravilhosa, que todos nós, os filhos de Deus, somos almas marcadas para termos um encontro com a felicidade. Não é lindo isso? Qual é a doutrina que vai oferecer para nós a informação de que mesmo aqueles que estão equivocados encontrarão no futuro um destino feliz? Às vezes, nós trazemos feridas muito profundas nas nossas almas, porque temos na história familiar de alguns de nós as marcas, as feridas profundas produzidas por uma desencarnação motivada pelo suicídio dentro do lar. E dizemos: meu Deus, meu filho não terá salvação. Meu filho se suicidou. Meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu neto, não importa quem, meu esposo, minha esposa. Mas às vezes nós carregamos dentro de nós a dor como se as nossas almas andassem dentro de um esquife, dentro de nós próprios, como se nós tivéssemos morrido por dentro. E aí, quando nós nos defrontamos com a mensagem espírita, ela vem e nos diz: todos temos um encontro marcado com a felicidade. Inclusive esse que partiu pela via do suicídio, ele também terá a possibilidade de se recuperar. Sim, após a desencarnação pelo suicídio, em que a alma se percebe profundamente equivocada, evidentemente, em função da lei de causa e efeito, ela própria experimentará um período mais ou menos longo, em que ela perceberá a extensão do equívoco que ela cometeu, passando, sim, é verdade, por uma série de sofrimentos muito difíceis, que podem ser amenizados pelas nossas preces. Mas esse mesmo indivíduo que se suicidou, e que passará por uma série de dificuldades, ele vai reencarnar. Ele vai reencarnar, e vai reconstruir sua história. Ele pode até falsear o passo em função da decisão que ele tomou, mas ele também tem um encontro marcado com a felicidade. Ele não vai perder, por conta do suicídio, o ingresso dele na felicidade real e definitiva que aguarda a todos nós. Evidentemente, o suicídio nunca, eu disse nunca, será vantajoso. Nunca será. Nunca será. Por quê? Porque nos conta a obra espírita o seguinte: se uma pessoa de repente se suicidou por um determinado motivo, vou colocar o motivo aqui, a pessoa tinha uma condição financeira satisfatória, a empresa faliu, perdeu tudo, ficou na miséria, a vergonha de ter perdido tudo, passar pela dificuldade de não ter mais os bens que tinha, o prestígio que possuía, a pessoa não suporta, então decide desencarnar, decide romper o fio da vida pelo suicídio. Muito bem. Passa por um período de sofrimento no mundo espiritual, sim, é verdade. Passa por um segundo período, que é um período de tratamento em hospital. Passa por um terceiro período, que é como se fosse uma escola, para que aprenda, refaça conceitos. E passa por um quarto período, que é o período de preparação para uma nova existência. E aqui vem o grande segredo. Contam as obras espíritas que
o que motivou o suicídio vai acontecer de novo. Estou sendo claro no que eu quero dizer? Então, se eu tenho um problema de saúde, meu Deus, eu peguei uma doença incurável, eu não vou suportar, eu vou me suicidar. Se a pessoa se suicidar, ela vai experimentar uma série de sofrimentos, se atrasa em relação àquilo que ele poderia estar fazendo e vai reencarnar. E quando reencarnar, a história que, de certa maneira, motivou o suicídio, vai voltar. Em síntese, nunca é vantagem. Não é vantagem, porque eu só vou me atrapalhar e lá na frente encontrar a mesma história novamente. Se for um suicídio, se for uma falência, se for uma doença incurável, se for o chamado materialismo severo, se for um processo em que eu, por depressão, me envolvi numa dor muito profunda, nunca vale a pena. Nunca vai valer a pena. Então a gente precisa atentar para isso. E a doutrina espírita veio nos oferecendo a compreensão de todas essas coisas, nos contando que todos temos um encontro marcado com a felicidade. Até essa pessoa que você está pensando agora também vai ser um espírito luminoso. Esse mesmo, vai se resolver. Porque é da lei do progresso que todos nós façamos um movimento de partida de nós próprios na direção da felicidade espiritual. E quando a gente ouve isso, a gente fica logo pensando, a gente que trabalha de carteira assinada, fica logo pensando, nossa, quer dizer então que eu vou receber a felicidade. Nossa, eu tenho um encontro marcado com a felicidade. Sim, Deus vai lhe dar a felicidade, você vai acessar a felicidade. E a gente que trabalha assim de carteira assinada já fica logo pensando, puxa, eu queria ter uma audiência com Deus para pedir um vale. Olha, já que o Senhor vai me dar a felicidade lá na frente, não tem como o Senhor me adiantar para uma parcela pequenina, sim, um pedaço pequeno, um marido bom, né? Assim, uma parcela pequena dessa felicidade. O Senhor vai me dar, não vai me dar mesmo? Então me entrega um pedacinho, não quero muito, só um pedacinho agora, eu deixo o 13º para o final, eu quero só um adiantamento pequeno. Não dá. Por que não dá para Deus dar um adiantamento desse processo de felicidade? Porque a felicidade que Deus tem para nos oferecer, ela não é gratuita. Olha que interessante. A felicidade ela não é gratuita, não é uma coisa assim que Deus chega e diz, bem, hoje eu resolvi distribuir felicidade, eu acordei bem, então vou dar um bocado para esse, vou dar um bocado para o outro. A felicidade, ela não funciona dessa forma. Por quê? Porque a felicidade tem uma condição para ser entregue. Existe uma condição para que nós consigamos acessar essa felicidade. Ela não vem gratuitamente. Existe uma condição para que a gente alcance a felicidade. Eu vou dar uma dica do que é. Nós temos um filósofo goiano chamado Zezé de Camargo. E ele dizia o que é que a gente tem que ter para alcançar a felicidade. O que é? O que é? É o amor. É, gente. É impossível ser feliz sem amar, pelo amor de Deus, essa é a condição para acessar a felicidade. Não é possível que alguém que odeia, não é possível que alguém que guarda mágoa, que se vinga, que tem o coração pesado, seja feliz. Não tem como. É uma condição inerente da criatura humana. Experimente lembrar, alguns de nós, se já tivemos mágoa de alguém, quando a gente desfaz a mágoa, o quanto a gente se sente leve. Aí a gente diz assim, ai, parece que eu tirei um piano das minhas costas. Mas é isso mesmo. Quando a gente odeia, quando a gente guarda mágoa,
a gente automaticamente não acessa a felicidade. A felicidade vai ser entregue para todos nós. E a condição para acessar a felicidade é amar. Pergunta 614 de O Livro dos Espíritos, abrindo a terceira parte da obra, na sua resposta diz: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. A única verdadeira para a felicidade do homem. Então, não tem outra. Só existe uma que pode entregar a felicidade ao homem: a lei de Deus. Continuam os Espíritos. E ela lhe indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E para encerrar a resposta, dizem os Espíritos: e ele, no caso, o ser humano, só é infeliz quando dela se afasta. Então nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. E a síntese da lei de Deus é o amor. Então, se eu não me afastasse do amor, eu automaticamente seria feliz. O que me movimenta para não perceber a felicidade é o cultivo que a gente faz dos nossos aspectos da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão, que a gente ainda se vangloria. Pois eu disse, é na cara dele. Eu disse na cara dele: eu odeio você. Eu quero que você morra. Eu nunca vou perdoar você pelo que você me fez. E a gente treme, fica pálido de ódio. E conta para os outros. Eu falei mesmo. Eu disse mesmo. Só que tem um detalhe. Jesus disse que a gente tinha que amar, mas não explicou por quê. Aí a doutrina espírita vem, depois eu vou te explicar. Porque para alcançar a felicidade, tem que amar. Então, agora eu entendi por que tinha que amar ao outro, amar a Deus, amar ao próximo, amar a mim mesmo, amar a vida. Por quê? Porque essa é a chave que vai abrindo as portas da felicidade. E não é uma porta só, tá? Ninguém pensa só tem uma chave e plá, abriu, pronto, acessou. Não. É um corredor enorme, cheio de portas. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ficando, parece São Pedro, cheio de chave. Aí, essa aqui é a chave do amor, a mãe, aí pá, abre, experimenta um tanto de felicidade caminha. Amor ao pai, amor aos irmãos, amor aos filhos, amor à esposa. A porta do amor à sogra está lá na frente. Mas um dia vai ter que abrir. Um dia vai ter que abrir. Pode ser que demore, né? A gente vai assim, não, eu vou devagarinho, estou um pouco cansadinho para chegar na porta. Mas vai chegar um momento em que a gente vai ter que fazer esse movimento. Não tem como. Porque é inerente da própria lei de Deus, gente. É o amor que nos dá acesso à felicidade. Não tem como. Não existe como. Só existe essa maneira, não tem duas. Então, assim, quando a gente... Não estou querendo desejar nada de ruim para ninguém. Não estou querendo desejar nada de ruim. Mas existe uma tendência, eu disse uma tendência, não disse que é uma lei absoluta, mas há uma tendência da gente reencarnar na mesma família. Já viram como as pessoas... Então, esse pessoal que está aí é o pessoal que está aí mesmo, é esse pessoal aí. É com esse pessoal que a gente vai. Então, você diz assim, mas eu não suporto. Ih, piorou, aí que vai encontrar mesmo. Então, por quê? Porque Deus não fala português. Você acredita? Não fala português. Ele fala a linguagem do coração. Então, quando nós nos viramos para alguém e dizemos assim, eu odeio você com todas as forças do meu coração, Deus ouve, eu preciso encontrar você de novo para poder ser feliz. Aí diz, tem que juntar esses dois novamente. Por quê?
Porque Deus não ouve a palavra que é dita, Ele percebe a vibração que é emitida. E da mesma forma que o amor reúne as pessoas, nos integra a pessoa à nossa vida, o ódio também tem o poder de vincular as histórias com o nosso coração. Aí começa a querer fazer sentido aquilo que Jesus dizia sobre o amor aos inimigos. Começa a ficar mais claro por que a gente tem que amar o inimigo. Porque existe uma frase de Shakespeare muito boa, que ele diz assim: quando nós amamos alguém, nós levamos esse alguém no nosso coração, não é verdade? E quando nós odiamos alguém, a gente leva na nossa mente. Porque a gente carrega a pessoa dentro de nós. Fica lembrando o tempo todo, olha o que ele me fez. E aí da conversa sozinho no ônibus, cabecinha encostada no vidro, lembrando do que o outro fez, que ele não podia ter feito. É um absurdo, como é que ele fez isso? E a gente fica contando a história para nós mesmos, como se a gente já não soubesse a história qual é, né? E a gente conta de novo para nós próprios, para poder enraizar no fundo do ego a raiva que a gente tem. E a doutrina espírita, então, comparece em nosso favor, dizendo: quando Jesus falava que devemos amar aos inimigos, é porque tinha uma justificativa para isso. E observando a literatura espírita, é possível encontrar 6 justificativas do porquê que é bom perdoar. 6. Não vou nem dar uma, vou dar 6 razões. Razão número 1 pela qual a gente precisa perdoar. Até o médico materialista sabe. Se você não perdoar, você vai ficar doente. Vai ficar doente. Vai ter uma gastrite. Vai alterar a pressão. Vai ter um problema de uma doença autoimune. Vai desenvolver um problema qualquer. Podem aparecer tumores, mau funcionamento do organismo, descargas de adrenalina muito pesadas no corpo que vão produzindo estresse no organismo. Eu nem vou detalhar porque todo mundo sabe que ter raiva faz mal para o corpo. Todo mundo aqui sabe que odiar adoece fisicamente. A própria ciência materialista já descobriu isso. Que dirá a doutrina espírita. Então essa é a primeira. A primeira razão é porque nós adoecemos fisicamente. Nós ficamos doentes no nosso corpo físico. A segunda razão é porque nós ficamos psicologicamente doentes. É porque vocês nunca conviveram com pessoas que guardam ódio, que guardam mágoa. Vocês vão ver como é que é. É complicado demais. A pessoa vive presa nessa história e ela repete essa história o tempo todo. Já tem 20 anos que ela separou, o marido já casou com outro, já tem até neto o marido lá, mas ela continua, porque teu pai, o falecido, aquele que eu rasguei as fotos e toquei fogo, o nome que não pode ser pronunciado dentro de casa, igual o Valdemar, o nome que não pode ser falado. Então, a gente cria uma atmosfera de ódio, de mágoa, de ressentimento, que nos adoece. A pessoa fica doente. Puxou um assunto, falou, lá ela coloca a história no meio. Nossa, vai chover, não é? É. Foi num dia de chuva como esse que teu pai me largou. Já tem 20 anos, tem 30 anos, e a pessoa fica carregando a outra dentro de si. A gente adoece. E aí, quando, por exemplo, a vizinha vai casar, e aí chama essa pessoa que tem mágoa e diz assim: venha cá, dona fulana, olha, venha ver minha filha, vai casar. Olha o vestido dela como está lindo. Aí ela vai lá para ver a noiva.
A noiva está lá, coitadinha, se ajeitando, aperta aqui, aperta ali. Não, puxa um pouquinho mais. Aí ela olha, aquele vestido lindo, e diz, ô minha filha, você vai sofrer tanto. A gente fica doente, então quando a gente não perdoa, não é só o corpo que adoece, a mente também adoece. A gente vai almoçar domingo, a conversa é só aquela. E olha, não estou querendo desejar mal a ninguém. Mas pessoas que guardam mágoa se tornam pessoas amargas. E ninguém gosta de viver com gente amarga. E depois diz, meus filhos foram todos embora. Nem me visitam. Parece meu marido que me largou. Então assim, a gente vai ficando doente, vai amargando por dentro, e isso é péssimo. Isso é péssimo para que a gente consiga se libertar. Por isso que a gente precisa. Jesus só disse, amai os vossos inimigos, mas deixou a explicação para depois. E eu vou falar da terceira razão pela qual perdoar é importante. A terceira razão é porque, além do adoecimento físico e do adoecimento psicológico, nós também temos um adoecimento emocional das nossas vidas. As nossas emoções ficam tão machucadas, tão feridas, que a gente passa a maior parte do tempo lembrando do que aconteceu. Todo dia o ser humano tira um tempo do dia para ficar relembrando como foi que o outro fez. Aí ele disse aquilo, eu falei aquilo para ele. Aí chora. Então o que acontece? O meu dia de hoje, ele não tem 24 horas. Ele não tem. Porque parte das horas do meu dia eu estou consumindo para lembrar da história lá de trás. Estou confundindo vocês com o que eu estou falando? A pessoa pensa tanto no passado que ela não está no presente. Confundir? Ela fica mais tempo pensando no ontem do que no hoje. Você leva para o restaurante, mãe, vamos para o restaurante. Para não falar que eu só falo de mãe, fala do pai. Pai, vamos para o restaurante. Vamos para o restaurante. Aí leva o pai. Ele senta lá. Ele come, não sabe nem o que ele está comendo. Porque o pensamento está longe, lembrando do que aconteceu, porque não podia ter feito isso comigo. Então a gente desenvolve um processo de adoecimento tão profundo, que eu me desligo do agora. Em síntese, a gente não vive a vida, gente. Quem guarda ódio e quem guarda mágoa, vive o mesmo dia milhares de horas e não vive as horas do hoje. Não celebra o agora, não vê os netos crescerem, não vai no parque e se diverte, porque a pessoa quer ficar naquela condição de sofrimento, para poder, de certa maneira, utilizar o sofrimento dela como estratégia de vingança. É muito interessante isso, mas a gente usa essa nossa mágoa como uma estratégia para se vingar. Então a pessoa diz assim, ele me abandonou. Ele me deixou. Ele acabou com a minha vida. Nunca mais vou pintar meu cabelo. Aí a pessoa deixa o cabelo sem pintar, fica aquela parte assim. Já viram? Aí pinta, aí não pinta. Pinta e depois não pinta. Porque quando não pinta e assume é lindo, não é? Eu queria ter cabelo para poder assumir, mas nem cabelo mais eu tenho. Mas eu acho lindo quando a gente, mulheres que assumem aquele cabelo grisalho, show de bola. Mas eu falo daquelas que pintam a cada 6 meses o cabelo, aí fica aquela faixa branca. E a pessoa continua nesse processo para que os outros vejam, coitada, não está nem cuidando mais de si. Aí ela manda buscar de Fortaleza aquelas batinhas cor-de-rosa que vende na praia do Meireles, junto com uma rasteirinha de sola, para ela ir no supermercado daquele jeito, para que os amigos vejam, fulano, coitada, está acabada, está acabada, está acabada. Olha o que você fez. Então, são estratégias de vingança. Eu mando uma mensagem subliminar para o outro, você me desgraçou, olha como é que eu estou. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque esse processo de vitimismo nos adoece
emocionalmente, porque você não vê a vida passar, você fica fixado no ontem, os netos crescem, casam, meu Deus, já cresceu, mamãe, o menino cresceu, a senhora que não viu, eu ia todo dia em casa, a senhora nem dava atenção, nem conversava, ficava só no seu pensamento, o menino puxava a conversa com a senhora, e a senhora só sabia dizer, porque no meu tempo, então, como se o tempo dela já não fosse agora, uai, não está vivo ainda? Então ainda é meu tempo, só não vai ser mais nosso tempo quando estiver mais aqui. Quando estiver aqui, ainda que seja uma pontinha, ainda é nosso, né? Então, uma pontinha, mas é. Mas essa é só a terceira causa. Até aí, sabe, o pessoal da autoajuda até consegue chegar. A autoajuda vai, com muito esforço, ela ainda consegue chegar aí. Daí para frente ela não vai mais não. Porque daí para frente, as outras 3 razões precisa ter o conhecimento espiritual para que a gente consiga se libertar desse sofrimento. A 4ª motivação pela qual a gente deve evitar guardar mágoas é pelo adoecimento espiritual. O que é o adoecimento espiritual? Você fica numa tristeza, num ódio, numa mágoa, numa raiva, e não se dá conta que entidades parecidas com você se aproximam. Diz, eu tenho mais raiva do que você, porque o meu marido fez pior do que ele fez com você. Aí conecta na gente, e você não percebe que você passa a ser agora hospedeiro de alguém que pensa junto com você. A tristeza dele se soma à sua. E você entra num processo de adoecimento espiritual, em função da raiva, em função do ódio, desse processo de amargor, a gente acaba ganhando umas visitas que passam a morar em casa, a viver conosco, e se a gente não se cuidar, nós iremos passar por um processo de adoecimento gravíssimo, e a gente precisa mudar, fazer a nossa mudança, a nossa transformação moral, como bem propunha Kardec, para que a gente consiga fazer a nossa libertação. Essa é a 4ª. Aí tem a 5ª. 5ª consequência. Lembra que eu disse que quando a gente odeia, cria vínculo? Pois é. Vai montar uma nova família, e na hora de montar a família, quem são os espíritos vinculados? Ah, tem esse aqui que são laços de afeto, traz para cá. Aí junta os laços de afeto. Mas também tem laço de desafeto. Ou seja, a família ela é formada basicamente de laços de afeto e de laços de desafeto. Como se a família fosse uma bisteca. Ninguém mais sabe o que é bisteca, porque agora só chamam de tibone. Tibone. Ela só sabe tibone o nome. Mas é bisteca o nome. Bisteca é aquele negócio, para quem não sabe, que a gente faz, é um bife que tem uma ponta de osso nele, sabe? E aí não tem jeito, quando leva o bife, o osso vai junto, não tem jeito. Bisteca tem que ir o bifinho com a pontinha de osso. Alguns pegam até assim um bife grande, uma pontinha pequena, né? Outros não, pegam um bifinho e uma ponta de osso enorme. Porque depende do que a gente cultivou durante a vida. Se você tem muito laço de desafeto, a tendência é que o grupo familiar tenha um elenco maior de entidades difíceis. É por isso que a gente tem que se reconciliar enquanto estamos a caminho com ele. Essa é a razão pela qual Jesus alertava a questão do amor aos inimigos, para que a gente se liberte, para que a gente seja feliz. Se a gente não perdoa, guarda a mágoa, vincula o ser humano, nos gruda nele, a chance do reencontro é grande. A chance do reencontro é grande. E aí a gente vai ter a grande possibilidade de ter dentro de casa um laço de desafeto. É muito complicado você ter uma família em que você tem alguém que, mesmo com o processo do esquecimento do passado, que a gente experimenta, ainda assim a criatura sente as angústias decorrentes da convivência com alguém que nos é algo que nos incomoda, que nos critica, que não tem o sentimento de verdadeira fraternidade dentro do lar. É muito complicado.
Mas essa é só a quinta, sabe? Ainda tem a sexta. O que pode ser pior, meu Deus, do que ter um laço de desafeto dentro da minha família? Não vale dizer 2. 2, não vale, é outra coisa. Sabe por quê? Eu não sei de onde a gente tirou isso. A gente sempre, quando desenha a família com laço de afeto, a gente diz assim: pense você ter na sua família um laço de desafeto dentro da sua casa. E por que sempre é o pobrezinho dele que vem para morar na sua família? A sexta consequência é você ir sozinho para a família dele. Por que é sempre o outro que vem morar na nossa família? Com meu pai, com a minha mãe, meus irmãos, todo mundo que me gosta e uma pessoa que é diferente. Pode acontecer o contrário. Pode acontecer de você ir para a família dele. Por que é só ele que pode vir? Você para lá também. Às vezes a gente renasce numa família que nos é estranha. Todo mundo estranho ainda tem um laço de desafeto. Olha, se eu não convenci até agora, com essa sexta, não é possível que não convença. Então, quando a gente ouve falar sobre a necessidade do amor, o Cristo vem e nos traz esse mecanismo, porque essa é a forma de nós alcançarmos a felicidade. Sim, fazermos como o Buda propôs, o encontro conosco mesmo, a libertação do sofrimento pela vitória sobre a ilusão. A ilusão, como diz Joana de Ângeles, é o mundo material. Vencer a ilusão é enxergar a vida pelo lado espiritual, transcendendo a ótica material que a gente tem. Então eu tenho de repente um parente que é difícil, eu ressignifico o que ele seja quando eu tenho um olhar espiritual. É esse conhecimento que a doutrina espírita nos entrega, que é o grande elemento para dar a musculatura espiritual que a gente precisa para fazer a grande mudança. Então, quando nós nos indagamos, o que eu devo fazer para me libertar do sofrimento? Para me desalgemar do processo da dor? O que precisamos fazer? Amar. Esse é o roteiro. Mas por que amar, meu Deus? Ouçamos a doutrina espírita e as suas justificativas que alargam os nossos horizontes e nos entregam de maneira muito clara o processo de libertação das nossas almas. E aprendamos com o Buda a meditar, a analisar a nós próprios, a realizarmos o exercício da compaixão, a termos misericórdia com os outros e a vencermos as ilusões que o mundo material nos coloca, nos ressignificando como espíritos imortais que somos, a caminho da felicidade, a partir do momento que descobrimos o amor como roteiro para as nossas vidas. Aproveitemos a oportunidade que o Senhor nos ofereceu nesta existência, de termos à nossa mão todos esses conhecimentos, porque pode ser que na próxima a gente não renasça espírita, nem no Brasil, e a gente pode cair numa outra doutrina diferente. Então nós precisamos estar encharcados de amor, encharcados da compreensão da vida espiritual, encharcados da vida espiritual que o Buda propunha, encharcados do amor que Jesus propunha e encharcados do propósito da transformação moral, do entendimento das leis que regem a vida espiritual, como propõe a doutrina espírita, para que a gente, independente da doutrina onde nasça, do país onde a gente venha a renascer, nós levemos em nós a assinatura do amor e as chaves da porta da felicidade. Desejo sucesso a todos nós nessa empreitada e que o Senhor abençoe os nossos dias e nos envolva na sua paz. Muito obrigado.